Como cuidar da minha família sendo cristão em um mundo pós-moderno hoje? Olha, vai me ajudando aí, Tom, a responder. Porque essa pergunta ela pode colocar a gente em várias direções para tentar te dar uma resposta. Mas vamos pegar assim. A melhor maneira de você inspirar a sua família como cristão é você ser crente. A gente tem um probleminha sério na vida de várias famílias de gente crente. A pessoa, ela é uma na igreja e ela é outra em casa. Para a gente já logo entrar rasgando o negócio. Isso atrapalha demais qualquer casa e qualquer família. A gente, na igreja, é paciente, é amoroso. Na igreja, o nosso linguajar é gentil, é sereno. E em casa, a nossa vida é diferente. A gente é sem paciência, a gente grita, nossa boca é cheia de palavrão. Então, basicamente, você e eu, Fábio, que estou falando contigo aqui, nós precisamos ser a mesma pessoa. Eu não posso ser uma pessoa que me reúno com os meus irmãos nos cultos, no acampamento, no congresso, no final de semana, na vigília de oração, e eu sou outra pessoa que se reúne com o pessoal dentro de casa. Nós que somos pastores, sem vitimismo, o nosso desafio é maior do que o seu. Porque você vem para a igreja e fica sentado ouvindo a gente falar. A gente vem para a igreja, a gente vai para o altar falar, e a nossa esposa está sentada. Tenho 4 filhos. Os 4 estão sentados. Eu iria arrasar a fé da minha esposa e dos meus filhos se eu fosse 2 pessoas. Se a minha vida fosse um teatro. Eu abrindo Bíblia, porque nós pastores a gente faz o que o membro da igreja não faz, que é ir para o altar e ficar ensinando Bíblia. Aí imagina eu ensinando para a galera um tanto de coisa que eu não faço, que eu não sou, que eu não tenho. Quem sabe isso? O pessoal da igreja não sabe, mas a turma que vai para casa, para o Tom participar e te ajudar um pouco mais nessa dimensão de pergunta que você fez, de maneira triste. Muitos filhos desviaram do caminho do Senhor Jesus por causa do mau testemunho de seus pais. E hipocrisia. Desonestidade. Problemas absurdos. Que o Senhor tenha misericórdia de você que fez a pergunta, de mim que estou dando a resposta, mas demorei na resposta, mas resumindo, seja a mesma pessoa. Se a sua versão, a mesma pessoa, está ruim, melhora. Se a sua versão, eu vou ser mal educado em casa, na igreja, vai dar ruim também. Eu vou ser sem educação. Não. Você tem que ter uma versão boa. O Evangelho coloca essa versão boa na gente. Faz a gente nascer de novo e ser uma nova criatura. Então pega essa versão boa de Evangelho e seja assim. Aqui, no meio das ações eclesiásticas da igreja, do movimento de igreja, e na sua casa, na cozinha, na sala, no quarto, viajando dentro do carro, na praia, a mesma pessoa. Né, Tom? Muito bom, boa demais a resposta. Ele me fez lembrar aqui de uma oração, no final da oração dele. Como eu gostaria de ter esse homem lá em casa. É exatamente isso. Era uma outra pessoa que ela tinha em casa. E isso pode ruir realmente todas as estruturas emocionais, espirituais da esposa, do filho, da sogra, do sogro, do cunhado, e vai abrindo, né? Então que Deus nos ajude a sermos íntegros, né? Inteiros em casa, inteiros na casa de Deus, né? E viver essa vida familiar, porque na realidade nós temos a vida familiar da semana, com aqueles que são o sangue do nosso sangue, DNA nosso, né? Mas a vida familiar é na igreja também. O domingo é vida familiar. Às vezes tem irmãos que falam assim, acho que o pastor Tom é meio bravo, ele dá umas broncas nos filhos dele. Eu falo, não é só nos filhos não. Você foi lá no meu gabinete, eu sou a mesma pessoa. Aí quando eu falo, meu irmão, vamos tomar um café no meu gabinete. Não, pastor, o que eu fiz? Porque eles lembram das broncas que às vezes eles me veem dando nos meus filhos. Eles precisam aprender a serem cristãos, né? E ontem mesmo eu conversei com a minha filha e eu falei algo para ela. Eu falei, filha, não é porque você é filha de pastor, não é isso. Não é porque o papai é pastor, é porque nós somos crentes.
Porque eu não quero que ela tenha aquele estigma. Ah, eu sou filha de pastor, sempre me cobraram a excelência, é o que o Fabinho falou. Às vezes a questão do ser pastor, de estar lá na frente, também pesa muito sobre nossos filhos. E eu digo para ela, não, filha, não é porque você é filha de pastor, é porque você é crente, porque o papai é crente. Nós somos uma família de Jesus. Então isso é muito importante, sermos íntegros. Boa palavra, boa demais. E sendo assim, pastores, as pessoas buscam sempre referências. A mídia hoje ela é muito forte quando ela quer ensinar, quando ela quer impor algum valor. No passado, até eu acredito que antes mesmo do advento do Netflix e de todas essas outras plataformas, as novelas eram que imperavam e mostravam famílias às vezes perfeitas, mesmo quando tinha alguma coisa, aquela família rica ou aquela família pobre perfeita. Hoje as séries mostram a realidade do que é uma cultura mesmo, com famílias totalmente desestruturadas. E segundo a Bíblia, tem como se ter uma família perfeita? Perfeita não. Perfeita não. A família é boa quando ela sabe resolver os seus problemas. É uma família boa. Tem dia que a gente tromba, mesmo sendo crente. Tromba. Marido tromba com a esposa. Não avisou, não falou, esqueceu. Tem dia que a gente tromba com o filho. Tromba com o menino, tromba com a menina. Então, a perfeição do português, ela tem uma palavra, ela tem um significado muito de ausência de defeitos. E isso não cabe em família nenhuma. Todas as nossas famílias têm virtudes e têm defeitos, esquisitices da nossa casa, da nossa estrutura. Então dá para ser, meu irmão, uma família boa, aquela que sabe resolver os seus problemas. A melhor forma de resolver os seus problemas, às vezes, tentar resolvê-los de forma... lute para você não tentar resolver na frente de todo mundo, mesmo sendo a sua própria família. Você deu uma trombada com a esposa, depois arruma um lugar de conversar, só vocês dois. Você deu uma trombada com o filho mais novo, não tenta consertar na frente de todo mundo, porque os outros vão participar. O seu filho pode falar um negócio, você fica mais nervoso ainda, você vai trombar outra vez. Então, conversar sozinho é uma dica boa. E quando você estiver nervoso, tenta não falar. Não é tão simples assim, mas regra geral, quando a gente está nervoso, a gente dá mancada. Regra geral. Então tenta falar assim, a gente conversa depois. Tenta falar assim, agora não. Mas dá para ser uma família boa. É só saber resolver os seus problemas. Fabinho falando aqui, eu lembrei da minha mãe. Fabinho é mineiro, né? Mineiro. Minha mãe é mineira também. Nossa, minha mãe brava, rapaz. Ela travava os dentes aqui na igreja e ela ficava dando um sorriso. E quem olhava de longe falava, nossa, a irmã Ana tá abençoando os filhos dela. Minha mãe falava assim, eu te mato lá em casa. Lá em casa eu te mato. Mas ela falava com os dentes travados e dando risada, rapaz. Mas isso que o pastor Fábio fala pra gente, o Ted Tripp, naquele livro Pastoreando o Coração da Criança, ele fala exatamente isso. Pra gente não usar o nosso estado nervoso, né, para derramar ira sobre nossos filhos, né? Porque não é correção, não é acerto de contas, não é nada, é só a ira pela ira, é a própria, às vezes, a idolatria do coração do pai de querer prevalecer, ou da mãe, né, de querer prevalecer na frente dos outros para falar, olha como eu sou melhor pai que você, como eu sou melhor mãe do que você, eu mando, meu filho obedece. E tem isso entre marido e mulher também, a faísca santa, né, que dá ali, e a melhor coisa é a gente segurar mesmo e pedir a Deus acalmar nosso coração, pastorear o nosso coração, para a gente poder pastorear nossos filhos e cuidar da nossa casa. Desafio da palavra de Deus.